Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra num ambiente simples, porém com muito temor e muito respeito pela palavra. Não sei se você está ouvindo aí, mas estamos com a chuvinha e aí vamos falar aí ao som dos pingos no telhado, né? Espero que a meditação de hoje abençoe sua vida. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Eu quero ler o verso 25, 28, 29 e 30. O versículo 25 diz assim, são palavras do próprio Jesus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O versículo 28 diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto que nós vamos meditar de uma maneira breve, mas com certeza Deus tem muito a nos falar. O contexto, desses versículos que nós lemos, Jesus está repreendendo, Jesus está advertindo pessoas, mais especificamente os religiosos da sua época, aquelas pessoas que não conseguiram adentrar as profundezas de Deus, que não conseguiram se relacionar com Deus por conta de o que de fato era importante para eles, era aquilo que eles sabiam sobre Deus e não aquilo que eles conheciam de Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. Existe muita diferença entre aquilo que nós conhecemos de Deus, o conhecimento que vem do caminhar com Ele, o conhecimento que vem do relacionamento diário com Ele, e isso é muito diferente do que aquele conhecimento que nós temos só acerca do que nós sabemos sobre Ele, à base de pesquisas. E essas pessoas eram sábias aos seus próprios olhos, elas se apoiavam no seu próprio conhecimento. E aí eu me recordo de Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Isso explica porque o Senhor oculta aos sábios e entendidos as profundezas dele mesmo. No versículo 25, o Senhor Jesus começa a dizer: Olha, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e a terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Porque quando nós nos apoiamos apenas no conhecimento humano, nós não conseguimos adentrar as profundezas de Deus. O princípio de alguém que é sábio não é o que ele tem como bagagem. O princípio de alguém que é sábio não é a sua qualificação acadêmica. O princípio de alguém que é sábio é aquele que teme a Deus. É aquele que se autoanula para buscar na fonte, que é o próprio Deus. E é isso que Jesus está aqui debatendo com esses homens. Quando nós lemos aqui que o Senhor Jesus diz que Deus ocultou, é como se escondesse ao conhecimento dos sábios e entendidos da sua época. Isso não significa que o conhecimento é ruim. Isso não significa que a pesquisa, que o estudar, que o se aprofundar sobre Deus é ruim. Muito pelo contrário, nós devemos buscar compreender cada vez mais sobre Deus, principalmente nas suas escrituras. O que nós não podemos permitir é que aquilo que nós sabemos sobre Ele nos roube de viver uma vida com Ele.
Nós não podemos deixar que a soberba, que a prepotência, que a arrogância suba aos nossos corações. Simplesmente única e exclusivamente baseado naquilo que nós sabemos sobre Ele. O que Jesus está nos fazendo nesse momento é um convite a conhecê-lo, caminhando com Ele, andando com Ele. O que Jesus vai fazer aqui é revelar suas boas intenções. E não existe ninguém nessa terra que tenha mais boas intenções para conosco do que o próprio Deus. O versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fica evidente as intenções de Jesus aqui. Alguém que está mal intencionado, que só está pensando em receber algo em troca, que está querendo de uma certa maneira usufruir daquilo que é do outro, essa pessoa ela não chama para perto de si pessoas que não têm nada a oferecer. E Jesus ele faz exatamente o contrário. Ele diz: Vinde a mim vocês que não têm nada. Você que está cansado, que está no seu limite, que não aguenta mais, venha a mim. Jesus, o seu convite é para todos. O seu convite é para todos. Mas, em especial, aquele que não se acha digno, aquele que não se vê nessa condição, aquele que já não tem mais ânimo, esse Jesus também se interessa e ele convida para perto de si. Ele diz: Vinde a mim, você que está nessas condições, você que está a ponto de entregar os pontos, né? Ele diz: Vem a mim e eu vou te aliviar, eu vou te dar alívio, eu vou te dar refrigério. O versículo 29, maravilhoso: Tomai sobre vós o meu jugo. E aí eu quero que você grife aí comigo esse trecho: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o convite que Jesus faz. Ele diz: aprenda de mim. Jesus não está dizendo aprenda sobre mim. Jesus não está dizendo pesquise sobre mim. Jesus está dizendo aprenda de mim. O convite que Jesus está fazendo é: venha caminhar comigo, venha andar comigo, vamos conversar e eu vou te contar algumas coisas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos ao ponto de conseguir ouvir e buscar compreender a vontade de Deus, a voz de Deus para a nossa vida, não existe nada melhor do que isso. O convite hoje é: pare de querer saber sobre Deus e invista a sua vida, invista o seu tempo em aprender dele, com ele, sentado, caminhando junto dele. Esse é o convite especial que Jesus quer nos fazer nesse momento. Que possamos aprender dele, direto da fonte, perguntando para ele, tirando nossas dúvidas com ele. É isso que ele diz: aprendei de mim, comigo. E aí ele vai dizer: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele diz aqui que ele é manso e humilde de coração. A palavra de Deus nas bem-aventuranças sobre os mansos, ali diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É isso que nos aguarda, irmãos. Se nós formos buscar na fonte, se nós formos aprender direto dele, da fonte que é Jesus, dia após dia, caminhada após caminhada, nós vamos nos aproximando a cada vez mais dessa terra que nos aguarda, que está separado para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Versículo 25 nós não destacamos, mas para finalizar eu quero destacar. Jesus ele abre a boca e ele começa a jorrar, né, as profundezas de Deus e dele mesmo.
Ele diz: naquele tempo respondeu Jesus: graças te dou. Então nunca se esqueça disso. Ao entrar na presença de Deus, entre com ações de graça. Reconheça os feitos do Senhor, aquilo que Ele fez e faz e vai fazer em nossas vidas. Ele diz: graças te dou, ó Pai. Jesus revela a paternidade de Deus. E todos aqueles que se colocam diante da sua presença, aceitando essa paternidade, eles passam então a ser filhos de Deus. E aí ele vai dizer: Senhor do céu e da terra. É o senhorio, é a autoridade. Deus governa no céu e governa na terra. O governo está em suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que essa palavra te abençoe e que você deixe de buscar apenas conhecer sobre Ele, mas que você passe a buscar a conhecer dele, diretamente da fonte. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está cansado, vá até Ele e Ele vai te dar alívio. Ele vai trocar o seu fardo pesado e o seu jugo pesado. Porque Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Jesus nos abençoe em nome de Jesus.